Mananda Moy. No Coração do Amor. Segunda parte. Outubro de 2015. Eu sou Mananda Moy. Vamos, irmãos e irmãs aqui presentes, continuar nossas entrevistas, no Coração do Amor. Assim, portanto, eu me proponho responder ao conjunto de suas questões concernentes ao que se desenrola, atualmente. Minhas respostas situar-se-ão, o mais frequentemente, além da pessoa, para tocar, em vocês, o coração do amor. Permitam-me irradiar, em seu seio, a alegria da presença. Silêncio. Após cada uma das respostas que eu aportarei, nós permaneceremos, todos juntos, no silêncio da presença, para ir, real e concretamente, além das palavras da questão e além das palavras da resposta, para viver o que se pode dizer, então, na alquimia de nosso reencontro. Dignem-se acolher a alegria de minha presença e a alegria de sua presença. A maior parte das respostas que eu darei far-se-á a partir de minha posição de estrela AL, mas, no curso dessas entrevistas no Coração do Amor, eu serei, também, de algum modo, a embaixadora das 12 estrelas, aquela que fala à sua alma, aquela que fala ao seu espírito e que transcende, pelas palavras e a vibração, o próprio sentido de ser uma pessoa, mesmo se suas questões sejam de ordem pessoal. Eu escuto, agora, sua primeira questão. Questão em que, como diz Bidi, o absoluto aqui, nesse mundo, é correlacionável ao sono. Bem amado, quando você desaparece para esse mundo, quer seja no sonho ou no absoluto, isso não faz qualquer diferença. Em contrapartida, o retorno é profundamente diferente. O retorno do sono acompanha-se, quase instantaneamente, do retorno da pessoa nesse mundo, inscrita em uma história pessoal, em suas emoções, no que ela é ou, pelo menos, no que ela crê ser. No retorno do absoluto não há mais questões. Não há mais, mesmo, a ideia ou sentido de ser uma pessoa, mesmo se a pessoa esteja presente. Assim, portanto, do ponto de vista no qual você está na encarnação, não existe a diferença entre o sonho e o absoluto. Como você vê, alguns de vocês desaparecem de modo inesperado, quando de meditações, quando de orações ou ao escutar-nos, e voltam. Mas a diferença, você a constata, você mesmo, em relação ao seu sono, nos momentos que seguem. Você está repleto de alegria. Você está saturado de alegria, no momento de seu retorno, ou você tem, simplesmente, a impressão de emergir de um sonho normal. E, também, no desenrolar de seus dias, em seguida, vocês estão perfeitamente aptos, uns e os outros, a constatar se estão mais leves, se seu coração está mais leve, se sua pessoa, em toda a sua história, importuna-os menos para viver o instante presente. Aí está a grande diferença, não no desenrolar do sono ou do absoluto, mas, bem mais, no que se produz quando vocês voltam à pessoa nesse mundo. Então sim, há uma diferença essencial, mas há, ao mesmo tempo, uma similitude. De um ponto de vista exterior, é a mesma coisa. De um ponto de vista interior, é profundamente diferente. Então, é claro, no aprendizado que vocês vivem, uns e os outros, em função do que vocês viveram e vivem, ainda, há, por vezes, uma mistura de sonho e de desaparecimento, uma mistura de sonho e de absoluto. Acontece-lhes, e nós todos sabemos, quando estamos na carne, que há manhãs ou dias nos quais nós acordamos perguntando-nos quem nós somos e onde nós estamos. Do absoluto é, exatamente, a mesma coisa. Acontece-lhes, no retorno de seus desaparecimentos, de colocar-se o sentido de quem vocês são ou do que vocês fazem, como se a identidade fosse afogada em uma névoa na qual não há, verdadeiramente, lembranças, mas que permite trazer, eu diria, fragmentos da infinita presença, no momento em que vocês voltam.
Isso se traduzirá, inexoravelmente, pelo sentimento de estar bem, pelo sentimento de ser diferente, pelo sentimento de estar mais pleno mesmo e, sobretudo, se vocês não sabem mais quem são ou em qual história vocês estão inscritos. Então, a similitude, para aquele que vê isso do exterior, mas não pode ali haver confusão ou, então, ela é mínima, para aquele que o vive, real e concretamente. Olhe o que se desenrola quando você volta, nos momentos imediatos, mas, também, mais ou menos longo tempo após esse desaparecimento. Será que a alegria é conservada? Será que a despreocupação e a leveza da criança estão presentes, mesmo se ela se apague, enquanto você não está estabilizado na infinita presença? Existe, também, outro elemento. Ao voltar do desaparecimento, mesmo se você não tem a necessidade de afirmá-lo ou demonstrá-lo a quem quer que seja, nem a si mesmo, quando você desaparece e volta a pessoa permanece, em você, uma certeza inabalável que se junta à fé, que se junta à infância, de estar conectado e de ser bem mais do que a história que você vive, mesmo se você esteja inscrito, ainda, em uma história particular, de problemáticas particulares. Em conclusão, o liberado basta-se a ele mesmo. Ele é sua própria fonte de luz e sua própria fonte de vida. Não mais ao nível do ego, da pessoa, mas, bem mais, em um sentido universal e, sobretudo, repleto de amor, saturado de alegria e de felicidade, quaisquer que sejam os eventos que sobrevenham, por vezes, em sua vida, que podem levar, por vezes, a tomadas de decisão na pessoa ou, ainda, em reação a alguns elementos que não têm que ser aceitos nem pela pessoa, nem pelo absoluto, se você o é. Contudo, você não é, jamais, enganado. Você vê isso como uma necessidade e você não é implicado nem no plano mental, nem no plano afetivo, nem no plano das emoções e, ainda menos, no que são nomeadas as energias ou a vibração. Assim, portanto, as próprias flutuações do que você percebe como vibrações, quer elas estejam inscritas na cabeça, no coração ou alures, ao nível do canal mariano ou da onda de vida, não deixam revelar-se, na tela da consciência, as mesmas coisas. Em um caso a clareza, no outro caso, a confusão, porque o mental põe-se em movimento e vem propor-lhe escolhas. O mental tem, sempre, a escolha, o absoluto não tem, jamais, a escolha. Ele é totalmente livre. Ele saiu de todo o condicionamento e de toda a noção, mesmo, de livre-arbítrio, porque ele não considera ter que escolher entre tal situação, tal coisa, tal pessoa ou tal evento. O absoluto deixa chegar a ele o que se desenrola, enquanto aquele que se afunda no sono e volta à pessoa não notará, jamais, diferença significativa em sua vivência e no modo de conduzir-se no que se desenrola ao redor dele e nele. Aí está a grande diferença, mas, efetivamente, visto do exterior, é exatamente a mesma coisa. O desaparecimento para esse mundo faz-se de maneira fisiológica a cada noite, quando você dorme, mesmo se suas noites sejam povoadas de sonhos. O absoluto desaparece por si mesmo, quando ele o deseja, mesmo continuando a exprimir-se. Ele é, de algum modo, conectado, permanentemente, ao que ele é, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo, de sua vida, de suas emoções, de seus afetos ou de qualquer evento que surja, inesperadamente, em sua consciência. Ele permanece estável. É impossível desestabilizar o absoluto. Mesmo se ele se põe na raiva, ele não é, jamais, enganado de sua própria raiva e, sobretudo, não há qualquer repercussão nefasta para ele, como para o outro. Porque ele não faz diferença entre ele e o outro. Ele poderia maltratar-se a si mesmo como ele maltrata alguém, não para maltratá-lo, mas para quebrar a casca do ego e deixar aparecer o amor. E, isso, não é ele que decide. E, diretamente, a expressão da vida livre nesse mundo. Silêncio.
Escutemos juntos, se quiserem, a segunda questão. Questão: você pode iluminar-me sobre um sonho? Eu estou em pé em uma praia, na alegria, e eu vejo uma forma humanoide, muito escura, arrastar o meu cadáver que está recoberto de pelos dourados. Bem amado, permita-me, primeiramente, contextualizar o sonho. É claro, você sabe que existem diferentes formas de sonhos. Há sonhos que correspondem às suas preocupações do momento. Há sonhos que são ligados à sua vivência dos dias anteriores. Há, também, sonhos que são ligados às suas diversas antecipações e projeções concernentes ao futuro. Então, é claro, haverá, sempre, uma explicação para a pessoa e, nesse caso, ela é precisa. Mas permita-me, primeiramente, ir além do sentido e da correspondência para a pessoa que teve esse sonho. Além, mesmo, do significado simbólico, real, projetivo ou ligado, simplesmente, ao mental, ou profético, trata-se da mesma coisa. O sonho, qualquer que seja a sua intensidade, qualquer que seja a percepção de sua própria vivência, traduz, sempre, algo que se desenrola na pessoa. O liberado vivo não tem necessidade de sonhar. Ele não sonha, aliás, jamais. Ele desaparece totalmente, mesmo em suas noites. O sonho é, de algum modo, o que o puxa à infinita presença, nos casos os mais elevados, mas, também, a sua pessoa. Então, é claro, nesse sonho, há certo número de elementos que são vistos. A água, em especial, o elemento água. A praia é o lugar no qual você se instala no mesmo nível da água e no qual você aproveita dos movimentos da água e, também, dos raios do sol, se há. A água do mar é a água primordial, aquela que o puxa às suas origens. E aí, como você diz, você vê e percebe seu cadáver recoberto de luz dourada, ao nível dos pelos, se bem compreendi. Isso corresponde, totalmente, para a pessoa, ao processo que se desenrola, hoje, de maneira coletiva para a humanidade, e que foi nomeado de ascensão, que corresponde, portanto, à conclusão de um ciclo e, sobretudo, ao retorno à sua eternidade, à sua ressurreição. Assim, portanto, os sonhos são, frequentemente, coloridos não desse evento em si, mas das próprias projeções que você mesmo antecipou em sua própria evolução e, isso, não ao nível da pessoa, mas, sim, realmente, ao nível da alma. Aquele que está liberado da alma não tem necessidade de sonhar e, aliás, ele não sonha, jamais. Ele não tem mais necessidade disso. Ele nada tem a confrontar, ele nada tem a confortar, ele nada tem a elucidar. Então, o sonho, mesmo em sua dimensão profética, faz apenas lembrá-lo de que existe algo a solucionar entre a pessoa e a alma e, por vezes, entre a alma e o espírito. Mas, para isso, a alma em dissolução provoca uma rarefação dos sonhos. Os sonhos tornam-se, por vezes, muito mais simbólicos e estão em relação com o que se poderia chamar o inconsciente do humano ou o inconsciente coletivo, no qual se encontra, como vocês sabem, um reservatório de formas-pensamentos, um reservatório de potencial dos possíveis, um reservatório de futuros, também. Então, eu o engajo, é claro, a ir além do significado que eu dei, a ir além da pessoa e a ir além da alma. A não recusar, é claro, essas informações que, por vezes, são lhe dadas e que são, efetivamente, por vezes, importantes. Mas retenha, sobretudo, que todo sonho, qualquer que seja, mesmo o mais belo, faz apenas traduzir, de algum modo, os basculamentos iterativos da alma entre a matéria e o espírito, que escolheu o caminho da liberação e de sua dissolução e que, no entanto, não chegou ao seu termo, porque o momento não chegou para essa alma, e espera, para a maior parte, o apelo de Maria, que lhes aportará a certeza inabalável do que vocês são, e a certeza inabalável de que o que se desenrola é, realmente, o fim de um ciclo.
É outra coisa do que ver o que se desenrola nesse momento, e é completamente outra coisa imaginar o que será a vida após os eventos temidos ou aguardados ou esperados. Mas saibam, efetivamente, que o sonho faz apenas traduzir a dificuldade, mesmo em seus aspectos os mais luminosos, para estabelecer-se na infinita presença, o que traduz, como eu acabo de dizer, as oscilações da própria alma entre sua dissolução e sua persistência. Também, eu os convido, é claro, a apoiar-se em seus sonhos, mas que esse apoio representa, em definitivo, apenas um apoio indispensável para sua vida nesse mundo, para alguns de vocês, para provar-lhes, para, por vezes, elucidar. Mas, independentemente do que seja elucidado, independentemente do que eu mesma expliquei, aí também, é preciso superar isso. Os sonhos são uma ajuda. Inúmeras pessoas nessa terra, em todas as tradições, eu diria, em todos os povos, inclinaram-se sobre os sonhos há tempos imemoriais. Assim como eu disse, existem, mesmo, sonhos proféticos, existem sonhos muito importantes, mas todos esses sonhos decorrem, em definitivo, apenas da interface e do reencontro entre a alma e a personalidade. Nada mais e nada menos. Quando a alma está não unicamente em vias de dissolução, mas realmente dissolvida, não pode mais haver qualquer sonho ou, então, eles são vistos como elementos que vêm perturbar o sono no absoluto. Silêncio. Nós podemos escutar, juntos, outra questão. Jofiel disse que nosso posicionamento podia ajudar nossos próximos. Você poderia desenvolver o posicionamento no amor. Não do amor para com seus próximos, mas do amor incondicionado. Porque, naquele momento, mesmo se há recusa, é que há, de algum modo, algo que é visto, mesmo se isso seja recusado e, a priori, não visto. O posicionamento no amor incondicionado é, já, e será, cada vez mais, o elemento indispensável para aportar a paz e o amor sem agir na pessoa. O amor incondicionado e impessoal, que se escoa nesses momentos, através de vocês, quer ele seja visto ou quer ele seja recusado, no momento, isso não tem qualquer consequência nefasta, bem ao contrário. É nesse sentido que Jofiel teve que esclarecer isso. Se seu posicionamento é correto, não na relação, no apego e no afeto, mas na realiança direta com o que você é, na eternidade, quer você seja liberado ou não, então, naquele momento, as implicações e os efeitos na pessoa com a qual você está em relação, naquele momento, serão profundamente diferentes. Porque isso não passará pelo mental. Mesmo se haja uma rejeição e uma recusa daquele com quem você está em relação impessoal, mesmo se isso seja pessoal, pelos laços do sangue, da carne ou dos afetos. Então, isso não tem qualquer importância porque, de qualquer modo, mesmo o que não é visto, o que não é percebido por aquele que recebe seu estado de ser, tem, necessariamente, um efeito. Lembre-se de que, quando a asa de uma borboleta se parte, é o conjunto do universo que treme. É o mesmo, assim que um irmão ou uma irmã humana encarnada na carne aproxima-se do si, vive o si, mesmo de modo não permanente, a mudança. Mudança nele, é claro, mas mudança ao redor dele, qualquer que seja o ritmo que possam tomar essas mudanças. Quer seja uma recusa do que você emana, mesmo inconsciente, quer seja um pleno acordo, os resultados são, diferentemente, eu diria, mais convincentes do que o que se desenrola em toda relação pessoal, mesmo a mais correta e a mais perfeita em um amor humano, porque o amor impessoal transcende todos os limites do amor humano. O amor incondicional, como ele mesmo diz nessa proposição, corresponde apenas a uma ausência de condições, a uma ausência de reflexão, a uma ausência de algo que está conectado em sua relação, de uma maneira ou de outra.
Então, é claro, aquele que sai da relação pessoal, por esse estado de ser, pode provocar reações muito violentas ao seu redor, isso é normal. Por medo, por desconhecimento. Mas não se fiem nessas primeiras reações, não se fiem, mesmo, no fato de que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que está em relação com você, esteja zangada, porque você trabalhou na justiça e na verdade, mesmo se isso não apareça no sentido da pessoa, tanto a sua como a dela. Os resultados estarão, inevitavelmente, presentes, no momento do apelo de Maria, no momento das trombetas. Naquele momento, para esse irmão, essa irmã que estava em relação com você e que rejeitou o seu estado de ser, talvez, haverá uma reminiscência para ele do que você representou, naquele momento, que, talvez, ele tenha rejeitado. Assim, serão queimados os laços porque, lembre-se de que um laço é entre duas situações, duas pessoas, dois objetos e que, mesmo se haja um que quebre o laço pelo amor incondicionado e incondicional, aquele que mantém o laço continua prisioneiro de seu próprio ego e desse próprio laço, que ele mesmo criou. Então, é claro, quando há uma relação afetiva, quer seja com um cônjuge, um ex-cônjuge, um amigo, um filho, um pai, é claro que isso pode ser prejudicial no instante, de um ponto de vista estritamente limitado, é o contrário, eu diria, a certa forma de moralidade. Mas, sinceramente, você pensa, primeiro, na moral, ou você pensa, primeiro, no amor? Toda diferença situa-se aí. E o que você crê afastar-se de você permitirá a ele, naquele momento, resolver, de uma maneira ou de outra, o que ele não quis resolver no momento em que, talvez, afastou-se de você ou aproximou-se de você. Você não tem que decidir. Deixe, simplesmente, exprimir-se o que se exprime porque, a partir do instante em que o que sai de você é espontâneo, nas palavras, nos olhares, a partir do instante em que você não procura reagir, a partir do instante em que, como foi dito, você põe amor à frente, então, mesmo se, no momento, isso lhe pareça contrário ao amor, não é nada disso. Você deve sair, você também, naquele momento, eu diria, de uma visão ou de um ponto de vista ou de um posicionamento puramente linear, ligado a convenções, ligado a afetos ou ligado ao próprio laço real, quando se trata de um laço da carne. Não se preocupe com isso. Mantenha o amor incondicionado e você verá, por si mesmo, qualquer que seja o tempo que é, por vezes, necessário, que há apaziguamento e solução e, sobretudo, ruptura do laço real, não para não mais ver essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, esses cônjuges, esses filhos, mas, sim, para liberá-los, eles mesmos, e não você mesmo. Então, vá além das aparências, aí também, e não veja, simplesmente, o que se desenrola no que você vive agora, sem, contudo, projetar-se amanhã, mas esteja certo de que você mesmo assistirá à dissolução de todos os laços, no momento vindo, mesmo aqueles que você mesmo rompeu que, no entanto, qualquer que seja a raiva, por vezes, do outro lado, não são, absolutamente, liberados. É nesse sentido que sua presença aqui, nesse mundo, para muitos de vocês, mesmo liberados vivos ou que vivem-se de modo definitivo, é importante. Porque, aí, naquele momento, você ajuda, por sua presença, por seu posicionamento, pela própria raiva do outro, a liberação dele. É isso que é capital. Não é a reação imediata, não é o sofrimento imediato, não é a perda imediata, mas são, verdadeiramente, os efeitos ao nível da eternidade, ao nível do si, ao nível da presença, do outro também, é claro. Silêncio. Lembrem-se de que, nos momentos de silêncio entre as questões, há a presença, intensificação de sua presença e da minha, para comungar no coração do amor e deixar lugar para a escuta do espírito ou para a escuta da alma, se ela ainda está presente. Silêncio.
Eu os lembro, também, de que, nesses espaços de silêncio entre as questões, que há a presença do Espírito do Sol, que há o coro dos anjos e que nós estamos, doravante, cada vez mais próximos. Então, é claro, para aqueles que estão na retaguarda, por uma razão ou por outra, eles podem perceber diferenças. Para eles, não é a mesma vibração, não é a mesma consciência, porque nós nos aproximamos do coração do amor. E, aí, há cada vez menos diferenças entre vocês e nós, mas, também, entre nós, estrelas, ou entre os anciões e as estrelas e os arcanjos. Porque isso continua sustentado pela mesma presença do Espírito do Sol e a presença crística, se preferem, tanto em vocês como em nós. Silêncio. Escutemos, juntos, outra questão. Questão: a totalidade de nossas linhagens será revelada antes do apelo de Maria. Bem-amado, por que adicionar um tempo? Porque você subentende, em sua questão, que o conjunto de linhagens deve ser revelado à consciência comum ou, mesmo, na supraconsciência. Não é nada disso. Alguns de vocês vivem, efetivamente, linhagens sem, mesmo, saber do que se trata. Aliás, têm eles necessidade de identificar, realmente, o que isso significa. Aí também, convém atravessar, sem colocar-se questões, o que se desenrola na tela da consciência. Não há qualquer obrigação, não há qualquer necessidade. Só a pessoa pode concebê-lo assim. No processo de reversão da alma para a luz e sua dissolução, a partir do instante em que a alma não está mais voltada para a matéria, mas para o espírito, mesmo se ela se mantém, ainda hoje, algumas das linhagens ou o conjunto de linhagens pode aparecer. Elas lhes dão, simplesmente, uma vivência maior, no instante, do que representam essas linhagens ao nível elementar, por exemplo. Eu os remeto, para isso, às inumeráveis intervenções dos anciões, sobretudo, concernentes a isso. Mas o mais importante não está aí. Não é porque suas 4 linhagens são reveladas e ativadas em você, quer seja no plano vibratório ou no plano direto, no interior de si mesmo, na consciência, além das vibrações, isso não fará qualquer diferença no momento do apelo de Maria. Como poderia, aliás, haver uma diferença, no momento em que Maria chama o conjunto de seus filhos, quer eles tenham linhagens, aliás, ligadas a ela ou não? Porque vocês são, todos, feitos da carne da terra. E a carne da terra possui a vibração de Maria, é claro, em cada árvore, em cada vegetal, em cada animal e em cada humano, de onde quer que ele venha e de qualquer parte que ele seja constituído, concernente aos elementos. É a carne que se lembra, mesmo se sua alma e seu espírito não tenham qualquer ressonância com uma linhagem que venha de Sírius. Vocês fazem parte do corpo da Terra, pela própria constituição de seu corpo. Então, mais do que nunca, hoje, não procure saber, não procure ver, mas procure ser. Quanto mais você estiver no ser, mais você estará na alegria e na indiferença em relação a isso, mais isso se manifestará a você, de modo espontâneo. E, sobretudo, não pare no que se desvenda, não pare no que lhe é revelado, vá, sempre, para o centro. Eu lembro de que as 4 linhagens ou os 4 triângulos elementares reúnem-se, resolvem-se, se pode dizer, e se fragmentam, também, no outro sentido, a partir de um ponto central que é o ponto Er. A realiança-fonte, a realiança-verdade é a realidade de sua eternidade, aqui mesmo. Então, a revelação das linhagens tem sido, se posso dizer, para inúmeros de vocês, muletas, elementos que lhes permitiram melhor situarem-se e melhor posicionarem-se. Mas, fundamentalmente, quando vocês superam, também, isso, não o ignorando, mas, verdadeiramente, deixando-o vir a vocês, sem procurá-lo, então, tudo isso se apaga também.
Naquele momento, vocês não sentirão mais os triângulos elementares, vocês não terão mais interesse para isso, mesmo se os tenham reconhecido, mesmo se os vivam ainda. Vocês não estarão em uma projeção da consciência que vise identificar suas linhagens ou, mesmo, ver, de modo espontâneo, as linhagens dos outros. Vocês não verão mais do que a chama eterna de cada um, quaisquer que sejam suas linhagens. Assim, portanto, existe, aí também, eu diria, uma forma de gradação que lhes permite superar também isso. E, por vezes, para superá-lo, não é indispensável vê-lo. Para algumas outras irmãs e irmãos sim, é preciso vê-lo. Mas não é seu mental que comanda e que dirige. Lembre-se de que as linhagens são inscritas nas experiências multidimensionais, ao nível do espírito e, é claro, na encarnação, ao nível da alma, em relação à sua origem estelar. Mas tudo isso nada representa em relação à alegria da presença. Então, se você sente que perceber suas linhagens ou colocar-se a questão de suas linhagens afasta dessa reconexão às suas linhagens, abandone essa ideia. Deixe vir a você o que se desenrola e contente-se, se posso dizer, com o essencial, ou seja, a alegria do coração, na qual não há mais qualquer lugar para qualquer questão. Porque as questões, mesmo se elas sejam demandadas hoje, são iluminadoras para muitos. Mas lembre-se de que eu não me dirijo, unicamente, à sua pessoa, mas eu me dirijo ao que está dentro de você, no coração do amor. As linhagens permitiram-lhe certo número de coisas. Aliás, você sabe bem que essa carne, nesse mundo, é constituída do que vocês nomeiam carbono, essencialmente, do DNA de todo um conjunto de moléculas químicas que constituem o conjunto do corpo. É aí, é claro, que ressoa a consciência, mas isso não é a consciência. A consciência corporal, a consciência da pessoa, a própria consciência da consciência, que eu qualificaria de desperta, nada é em relação à verdade do absoluto e da infinita presença. E crer que você vai tocar ou viver a infinita presença preocupando-se com suas linhagens seria um erro funesto. Ela se apresenta a você ou ela não se apresenta a você. Mas qual diferença isso faz para a sua capacidade de estar na alegria e de estar na paz? Não se prenda às suas linhagens como a uma boia de salvação, não é nada disso. Porque há apenas o coração que salva, seu coração. Todo o resto foram apenas elementos que lhe permitiram construir sua eternidade, reconstruí-la, se posso dizer, mesmo nesse mundo, através do corpo de existência, através do supramental, através de suas experiências. Mas essas experiências, quaisquer que sejam, qualquer que seja a beleza delas, qualquer que seja a sua intensidade, nada tem a ver com a eternidade. Elas são apenas elementos, um pouco como uma bengala por um cego, um pouco como uma ponte suspensa na qual vocês seguram, firmemente, a mão na corda. Mas não se esqueça de que você vai ao outro lado. Não pare sobre a ponte, e não recue, tampouco. No coração do amor, ao centro do centro, estritamente, nada mais há que não há felicidade eterna. Não há mais forma, mesmo se a pessoa esteja presente. Não há mais emoção, não há mais mental, nada mais há que não o amor e, verdadeiramente, nada há mais. Porque amor basta-se a ele mesmo e preenche todos os interstícios de sua consciência. A pessoa não pode mais dirigir o que quer que seja. Eu diria que, do ponto de vista da pessoa, ela sofre, mesmo, a energia do espírito, a consciência do espírito e a consciência da alma, se ela está presente. Silêncio. Escutemos outra questão. Questão: o que você pode dizer-nos sobre o que vive o conjunto da Terra, nesse momento? A Terra vive a liberação do sofrimento, não unicamente o seu, não unicamente aquele dos irmãos e das irmãs humanos, mas o conjunto desses sofrimentos. Ela se agita, ela exulta de alegria, ela sobe em frequência vibratória.
ela desperta, ela se purifica por si mesma, pelos elementos, assim como vocês podem observar na superfície desse planeta. Inúmeras de minhas irmãs exprimiram-se sobre isso, concernente aos cavaleiros e às forças elementares. O que vive a Terra, neste momento, é, exatamente, a mesma coisa que vocês vivem, uns e os outros, com mais ou menos atritos, mais ou menos resistências, mais ou menos incompreensão, mais ou menos alegria. O nascimento de uma criança é, sempre, uma passagem, por vezes, difícil e, no entanto, é uma grande felicidade para uma mãe ter um filho. Mas há uma dificuldade, porque há a passagem de um estado ao outro, sem solução de continuidade. Então, é claro, inconscientemente, muitas irmãs e irmãos ainda presentes na superfície dessa terra estão na negação total. Eles não entraram, ainda, na raiva ou na negociação, tal como havia sido apresentado, ao nível coletivo, por Sri Aurobindo. E, entretanto, é exatamente o que se desenrola, até o momento em que o sinal comum à humanidade será visível no céu, mas, também, em seu coração. Então, naquele momento, as coisas mudarão profundamente. Haverá, naquele momento, um espaço resolutório para o sofrimento da Terra, na totalidade, mesmo se ela passe pelo que foi nomeado de a dissolução, o desaparecimento das ilusões e de todo elemento efêmero a que se agarrar e abster-se. Não haverá mais qualquer certeza na pessoa. Igualmente, será o mesmo ao nível do manto da Terra, do manto do céu, do conjunto de atividades dos elementos. Mas lembrem-se do que dizia o comandante: o que a lagarta chama a morte, a borboleta chama o nascimento. E, aí também, tudo depende, é claro, de seu posicionamento de consciência, mas, também, em certa medida, do posicionamento de sua própria pessoa em sua vida. Assim, portanto, o que vive a Terra, nesse momento, é sua reunificação à sua dimensão de eternidade, como vocês. Isso passa, como vocês veem, por mecanismos, por vezes, violentos que, vocês também, talvez, tenham vivido ou vivam, ainda. Mas não se atrasem nisso. Mesmo se vocês não vejam o futuro da Terra ou seu próprio futuro, permaneçam na alegria do coração, qualquer que seja o sofrimento da Terra, da sua ou dos diferentes reinos. Vão além do sofrimento, aí também, porque por trás desse sofrimento ligado a rupturas múltiplas há a joia que será posta nu, o diamante que vocês são. Mesmo se, de momento, vocês não o aceitem, não o vejam, não o vivam, é uma certeza inevitável e inexorável para muito curto prazo. Então, aí também, isso lhes demanda muita humildade, muita simplicidade, partilhar e adotar o caminho da infância que, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, de seu próprio mundo, dessa própria terra, peregrina para aproximar-se, sempre, cada vez mais, de seu coração, do coração do amor. Cada vez mais, as circunstâncias de suas vidas, as circunstâncias de sua consciência, como as circunstâncias desse mundo não lhes deixarão outra escolha que não a de voltarem-se para si mesmos, porque é aí que vocês serão mais úteis, para si mesmos, é claro, mas, também, para a Terra. Lembrem-se de que há bem mais do que uma mudança ou, mesmo, bem mais do que uma passagem de um estado ao outro, há uma transubstanciação, há uma metamorfose específica, na qual nada mais do que era anterior poderá subsistir. E isso concerne, igualmente, as suas propriedades, isso concerne, igualmente, as suas relações, todos os laços que vocês ainda têm nesse mundo, que estão se afrouxando e dissolvendo-se, até o momento em que ninguém poderá negar que nada mais há a que se agarrar, exceto o amor. Silêncio.